perguntas que eu queria desenvolver hoje. A primeira é por que a solidão provoca tanto mal-estar? E a segunda é por que o cinema se interessa com tanta frequência por personagens solitários e violentos? E essas duas perguntas me levaram a uma terceira pergunta, que é como é que a gente narra a solidão? E qual que é a consequência disso, da maneira como a gente narra? Como é que a gente pessoalmente narra a solidão e como é que o cinema narra a solidão? Eu queria começar hoje confessando que esse programa foi para mim uma baita de uma armadilha. Eu tinha imaginado que eu ia falar sobre uma cena singela dentro de um filme policial de ação e me descobri durante dias obcecado com o tema da solidão. O culpado disso foi um amigo querido, que é o Rodrigo Levino, que sugeriu pra gente uma cena muito importante para ele de um filme de 1994 chamado Léon, o Profissional, que é um filme que foi dirigido e roteirizado pelo Luc Besson. E, pra vocês terem uma ideia, a sinopse do filme podia ser uma coisa assim, o filme é a aproximação de um assassino profissional antissocial com uma menina de 12 anos que acabou de perder a família numa chacina comandada por um policial psicopata. Então a gente podia esperar um universo de tiro, tensão, suspense, mas esse mesmo universo abriu para mim essa investigação sobre a solidão. E eu fiquei pensando várias coisas. Uma delas é, talvez a gente esteja num momento da história que a gente tem chamado mais intenso a experiência individualista, né? A ideia do eu performance, o eu executivo, o eu empreendedor, o eu youtuber. E nessa mesma hora, a solidão é particularmente um sentimento, uma emoção muito atormentadora, né? Produz muito mal-estar. Para começar o nosso jogo, vamos assistir a cena que o Rodrigo propôs e ouvir como ele lembra da cena, como é que ela ficou registrada para ele. Antes eu queria fazer a advertência de sempre que a partir de agora a gente entra no terreno dos spoilers. Então, se você não viu o filme e está preocupado com spoiler, assiste antes e depois volta para cá para a gente seguir. Vamos assistir a cena? Vão subindo duas cabeças, primeiro do Jean Reno, que é altíssimo, e depois a Natalie Portman, né? Os dois vêm muito apressados. Não lembro se a Matilda carrega uma mala, mas eu sei que ela carrega um vaso com uma planta, que era a única coisa viva que tinha na vida deles, assim. Então essa cena era isso, era uma flor nascendo do lodo ali. E ela não deixa esquecer que é um lodo mesmo, o quanto é bruto, porque uma hora ele vira pra ela e fala: Matilda, se você fizer isso de novo, eu vou ser obrigado a explodir sua cabeça. Você tá entendendo? E ela vira pra ele e fala: ok. Tem é um diálogo brutal, é um diálogo violentíssimo, mas que as palavras são ditas com um carinho de pai e mãe, de pai e filho. São ditas com carinho de pai e filho, né? De uma mãe dizendo para o filho, de um pai dizendo para o filho, né? Só que de um jeito completamente revirado. Né? A primeira coisa que me chamou a atenção nisso é por que uma cena tão simples bateu forte no Rodrigo a ponto de lembrar com bastante precisão e ficar reverberando tantos anos depois, mais de 20 anos depois. E aí, pensando os sinais que ele aponta para mim um se destaca que é a ideia do vaso da planta dentro da cena, que um pouco pode funcionar como essa metáfora da flor nascendo no lodo, essa ideia de algo delicado surgindo no meio daquele universo violento, mas eu acho que tem algo mais aí, eu acho que é mais do que uma metáfora, acho que tem uma coisa concreta que é importante, que me levou para uma outra questão. Da onde veio o interesse por esse personagem como o Léon, como o personagem do Jean Reno no filme? O cinema tem muita curiosidade por esses personagens, né? O Léon faz parte de uma linhagem de personagens, né? Ele pode ser uma espécie de filho do Travis, do Taxi Driver, ele de alguma maneira é o tio do personagem do Ryan Gosling no Drive, ele tem a ver com o Barry, podia ser um avô do Barry da série lá da HBO. Mas por que ele vira um sujeito familiar para o Rodrigo? Então eu era alguém que morava sozinho, não tinha muita grana. Nessa época do colegial era um dos únicos que moravam, um dos pouquíssimos que moravam só, né? Por exemplo, meus pais moravam no interior, então eu tinha uma certa liberdade, mas ao mesmo tempo era antissocial.
e duro, então eu ficava em casa mesmo, fazendo comida, vendo filme, escutando umas coisas, era isso que eu fazia. Então muito possivelmente era nessa época, assim, possivelmente era uma época muito solitária e muito... É possível que na época eu tenha, inclusive, tido alguma empatia com o personagem do Jean Reno por viver sozinho e tal, vivia muito sozinho na maior parte do tempo. Então, pela circunstância, tinha uma identificação. Mas será que ela é o bastante? De fato, esses personagens acionam uma primeira curiosidade, né? Quem é esse cara isolado e ameaçador? Ou pelo menos isolado, solitário e violento? Mas essa primeira curiosidade não basta para atingir a camada mais profunda de identificação emocional, né? Você pode ter um primeiro movimento de curiosidade, mas por que a gente se identifica com um sujeito misantropo e violento como esse? Aí eu queria falar aqui de alguns jogos de geometria de olhar que são importantes para construir a identificação com o personagem. A gente não se interessa, se identifica com o personagem só olhando para ele, uma espécie de troca de olhar direto entre o espectador e o personagem. A gente precisa de um jogo de triangulação. A gente vai se interessar pelo que o personagem se interessa. Então a gente vai olhar para o personagem e tentar, a partir do que ele olha. A gente vai se importar com o personagem a partir do que importa para ele. Então a gente precisa olhar para onde o personagem está olhando. E aí, o que é importante para o leão? A única coisa viva da vida dele é esse vaso de planta. Então a relação que o leão tem com esse vaso dá para mim uma esperança, dá para o espectador a primeira esperança. Cara, esse cara tem algum afeto no fundo dele, ele sente alguma coisa. Pronto, eu posso dar o primeiro passo em direção a esse sujeito. Mas o vetor de identificação também funciona por um outro jogo de geometria de olhar e que tem a ver com uma outra triangulação. Se por um lado eu preciso saber para onde esse personagem olha para me interessar por ele, eu também preciso saber como ele é olhado para ter uma referência de como eu vou olhar para ele. Então, o olhar dos outros sobre o leão é importante para estabelecer mais um passo de aproximação com esse personagem. Por que isso é importante? Assim, todo roteirista, em algum momento de construção do seu processo de escrita, ele vai parar e pensar, cara, que personagens que eu tenho e como é que eles se relacionam? Qual que é a natureza dessa relação? A gente poderia até ter um filme que seria sobre a relação de um assassino profissional com um vaso de planta. Isso ia ser uma coisa assim, é possível, né? O Náufrago faz lá um filme que parte dele é a relação de um sujeito com uma bola de vôlei. Não é isso, mas enfim, isso é importante. Mas fazer um filme da relação entre um assassino profissional e um vaso de planta vai promover uma natureza de emoção. A natureza da relação também promove uma natureza de emoção. A hora que a Matilda entra no filme, a natureza dessa relação muda e muda também a natureza da emoção investigada. Essa cena me tocou muito quando eu vi, me deixou muito emocionado, eu lembro na época, e dela se desdobraram vários significados e coisas que eu fiquei pensando durante muitos anos, até hoje eventualmente me passa ela pela cabeça e tal. Que era... tem uma urgência ali, acho que eles pressentem que a coisa vai, né, pode se complicar muito, e que inesperadamente, no meio de tanto caos, de violência, de brutalidade, surge um vínculo amoroso, afetivo. É como se eles, especialmente o Jean Reno, ele estava tendo uma última chance de humanidade ali. Aí como é que a gente vai narrar essa humanidade? Eu acho que isso aponta para um terceiro elemento muito importante na identificação do Rodrigo com o filme, na nossa identificação com o personagem. Porque tem a ver com um desejo, tem a ver com o que o personagem quer. A gente podia narrar o profissional quase com enfoque só na trilha de ação, né? A gente podia pensar o que o personagem quer. O Leon quer proteger a Matilda que está sendo ameaçada por essa gangue comandada pelo Gary Oldman. Mas os analistas de roteiro fazem uma diferenciação que é super importante entre o que o personagem quer e o que ele precisa. O que ele quer é um pouco o que ele manifesta, obviamente, sabe? O que está em primeiro plano. Eu quero isso aqui, parece mais claro de achar. O que o personagem precisa é uma coisa que vai bagunçar mais a vida dele. É algo que vai realmente mexer vai transformar o arco do personagem. É um pouco como na vida, né? A gente também, o que a gente diz que quer, o que a gente afirma que é o nosso projeto, a nossa intenção primeira, às vezes é muito distante do que o nosso desejo de fundo, né? Que é bem mais difícil de reconhecer, de identificar, né?
Tem uma coisa que as pessoas dizem, que querem, e que é bem distante do que o inconsciente vai manifestar, né? Agora, na ficção é mais fácil identificar qual que é esse desejo de fundo, o que é que o personagem precisa. Em geral, vai se revelar diante de impasses e decisões. E aí a narrativa mais interessante, mais do que a narrativa desse sujeito potente, que é o modelo masculino clássico, individual, que vai enfrentar o antagonista também, claro, para a gente achar uma narrativa mais interessante, a gente vai para esse personagem que vive um dilema, que vive a dúvida, que tem que decidir sem ter certeza. E aí a hora que o Leon abre a porta para Matilda, ele está abrindo porta para esse grande dilema, né? Que é me aproximo ou não dessa garota. Mas a hora que ele deixa ela entrar, ou que ele decide não matar a Matilda no meio da madrugada, ele tomou uma decisão. E aí a pergunta é, como é que vai ser a relação desses dois? Como é que vai desenrolar essa relação entre um matador esquisitão e uma menina desregrada? O lance é, a Matilda intui ou entende que ela precisa do amor do Leon. Ela precisa não só praticamente desse cara, mas ela precisa afetivamente desse sujeito. E aí ela se coloca a pergunta, como é que eu faço para esse cara me amar? E a primeira resposta que ela dá é muito incômoda, né? Porque ela investe na ideia de que eles podem ser um casal. Então ela passa a seduzir o Leon. Ela passa a investir uma energia erótica na direção do Leon. E aí o filme entra num terreno de risco ainda maior, né? Porque a gente passa a flertar com o limite do inaceitável, que é o limite da pedofilia. E a pergunta é, o que vai conter isso? Por que esses dois personagens já completamente desregrados, que já romperam o mandamento não matarás, então ali brincando de matar, treinando como se fosse um jogo ainda meio infantilizado, a profissão de matador, por que esses dois não vão enveredar numa relação erótica? Quer dizer, entre o modelo da dupla violenta que está um pouco se divertindo aprendendo a matar e a perspectiva ameaçadora para a gente, pelo menos, dessa relação erotizada e pedófila entre esse cara e essa menina, o que pode surgir? A solução está no terceiro afeto, né? E ela surge um pouco de novo. O Rodrigo traz para a gente a solução no que tocou a ele. Passa também pelo vaso de planta. Não sei, estou pensando agora em quem eu era e com o modo como eu reagi agora, que eu lembro de ter me emocionado muito ali. Quando percebi que aquele afeto nascendo improvavelmente no meio de coisas muito violentas. Mas talvez a cena tenha me lembrado de que não dá pra viver sozinho a vida inteira. Tem que ter alguma coisa ali. Ou não, se não tem que ter, tendo, torna a vida melhor. E aí a gente tem esses dois aprendendo a se cuidar, aprendendo a pactuar uma relação que passa por reconhecer a fragilidade do outro. Porque essa relação de pai e filho, esse carinho de pai e filho de um jeito torto, é um jeito torto porque não é o Leon cuidando dela como uma filha. Nesse pacto, ela também é capaz de reconhecer as fragilidades dele. Ela também é capaz de perceber o quanto esse cara tem de infantilizado naquelas calças curtas, naquele copo de leite, o que tem de frágil no Leon. Então ela vai ensinar o Leon a ler. E ela vai ver, esse cara não consegue dormir, eu vou colocar ele para dormir. E nesse momento o filme passa a experimentar a possibilidade de um idílio, em que esses dois se fecham ali, numa célula, num casulo, os dois têm o casulo deles isolado do mundo. Mas, como costuma acontecer, o mundo acaba batendo a porta, né? A lei violenta do mundo aparece. Não dá para você viver permanentemente no idílio. Alpha Team, final position, we're ready to go. Be careful. Eu queria trazer ainda mais para o centro da nossa conversa aqui esse vaso de planta e pensar como é que ele pode organizar o entendimento do jogo emocional desse filme e da relação do Rodrigo com o filme.
Vou voltar um pouco ao momento em que o Rodrigo viu esse filme, em que momento da vida ele viu, para ver como é que todas essas coisas bateram para ele, como é que tudo isso impactou o Rodrigo da época que assistiu esse filme. Tinha mudado há uns 3 anos para a capital, de um interior onde não tinha acesso a nada, assim. Então eu cheguei em Natal e existia a seção de arte da locadora de vídeo. Isso era eu descobri um mundo ali. Foi assim que eu vi, muito possivelmente num dos combos que eu fazia, eu alugava 15 filmes para ver no fim de semana, me trancava na sexta e só saía na segunda para ir para a faculdade. Antes passava na locadora e devolvia os filmes. Eu era um jovem, já meio misantropo, mas que tinha muita curiosidade. Estava descobrindo muitas coisas, estava investindo uma energia em engolir, abraçar o mundo, porque eu não tinha acesso a muita coisa vivendo no sertão, no interior. Era nessa época, assim, possivelmente era uma época muito solitária e muito... Pensando bem agora, eu não tinha nenhuma planta no meu apartamento. Eu tenho um filho de 8 anos que adora brincar sozinho, passar horas no quarto ou mesmo pela casa brincando sozinho, inventando histórias, inventando aventuras e tal. E ele vai ter uma irmã, e aí a minha mulher perguntou para ele, pediu para ele, falou: Benjamin, você vai ajudar a sua irmã a aprender a brincar sozinha? Aí o Benjamin parou um tempo, ficou pensando e falou: eu posso dar para ela o meu elefante de pelúcia. E de um jeito completamente intuitivo, o Benjamin entendeu a importância desse objeto transicional para fazer essa separação da criança com a mãe, da criança com os pais, o quanto esses objetos, essa experiência transicional é importante. E eu acho que o vaso de planta tem um pouco essa função. Ele tem essa função dentro do filme. Eu não acho que seja particularmente com o Leon, nem acho que o vaso de planta é para o Leon um objeto transicional, para ele fazer uma passagem para o mundo externo. Eu acho que para o Leon ele é objeto de conforto, ele é quase um objeto de fixação. O Leon não está fazendo passagem nenhuma até que a Matilda força a barra e entra na casa dele. Mas eu acho que ele é um objeto transicional para a Matilda. No fim do filme ela faz a passagem carregando aquele vaso de planta para poder encarar o mundo. E acho que antes, quem faz experiência transicional para a Matilda é o próprio Leon. Ela acabou de perder a família, e ela tem o Leon, que podia ser, se a gente ouvisse só essa história, o Leon podia ser perfeitamente um amigo imaginário. Ela podia contar a história, tinha um cara grandão que era um assassino profissional, que me protegeu, que cuidou de mim, e com isso a gente escapou de uma gangue. Isso é bem um relato que eu ouvi do Benjamin quando ele era pequeno, coisas assim. E fazendo a conexão com a experiência do Rodrigo, eu fiquei pensando nessas horas solitárias de Natal, o que era a experiência transicional do Rodrigo? O que era o objeto transicional? Eu não vejo o Rodrigo ali num cara solitário e sofrido, ao contrário, eu vejo ali muito cuidado de si. E eu acho que o Rodrigo conseguiu construir para ele objetos transicionais, que são o cinema, que são esses 15 filmes que ele pegava na locadora em Natal e que faziam a companhia dele durante o fim de semana. E então, em última medida, o objeto transicional do Rodrigo é essa cena do profissional e que ajudou ele a se preparar para se voltar para o mundo exterior, para se voltar para o externo e para inventar como é que iam ser as relações dele na vida, né? Para poder se criar e estar mais capaz de criar também as próprias relações. Para terminar, eu queria indicar 2 livros que eu gosto muito, que tem muito a ver com o que a gente falou hoje. Um é O Olhar e a Cena, um livro do Ismael Xavier, que faz essa relação entre a dramaturgia e o dispositivo cinematográfico, essa construção da geometria de olhares e a identificação que a gente consegue encontrar aqui. É um livro muito legal, que enfim, passa por várias coisas que tem a ver com esse universo. E o outro é um clássico da psicologia, que é O Brincar e a Realidade, do Winnicott, em que ele fala sobre a experiência transicional, os objetos transicionais e a construção do self e o quanto isso é importante para uma medida saudável da experiência criativa, enfim, da experiência humana. É isso, espero que vocês tenham gostado e espero vocês já no próximo programa para a gente falar mais de cinema, mais de emoções e mais
da experiência humana. Tá bom? Um abraço.